Atividade. Jornalismo, notícias no ar, FM. No ar, o Jornal Bom Dia Lapão. As notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Apresentação, José Fernandes. Olá, gente, bom dia, bom dia. Olha, eu chegando hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Bom Dia Lapão para você, com as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Já está aqui comigo o Hermenilson Carvalho, que vai estar também comentando as matérias, as notícias desta sexta-feira no Jornal Bom Dia Lapão. Meu bom dia a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você, homem do campo, dona de casa, a você que já está aí acompanhando na frequência do seu rádio 107,9 o nosso Jornal Bom Dia Lapão, a você da internet, na nossa página no Facebook, o nosso Bom Dia. Lembrando que este programa será retransmitido logo mais no finalzinho da tarde, aqui na frequência do seu rádio. E as manchetes para hoje. Hoje vamos estar deixando você bem informado, sobre a agenda dos candidatos a prefeito em Lapão. Já já você vai ficar sabendo a agenda dos candidatos. Também teremos neste domingo, na Praça da Sociedade Cultural de Lapão, vem novidades aí na cultura local, música, arte, cultura e sabor, neste domingo, 14 de setembro, na Praça da Sociedade Cultural de Lapão. E atenção você, olha, aí é para todos nós, A você eleitor, a você candidato, olha, vamos estar falando já já sobre a recomendação eleitoral da Justiça Eleitoral, da promotoria do município de Lapão. Já já vamos estar levando para você essas informações, para você também de Ibititá, já que a comarca de Lapão é Lapão e Ibititá. Então, a você de Ibititá também, a você que está também acompanhando em qualquer parte do mundo, no nosso novo site, o nosso abraço. Continue ligadinho aí, www.atividadelapãofm.com.br. Então, vamos estar falando sobre a recomendação eleitoral aqui no município de Lapão e Ibititá. Ainda vamos trazer essas notícias para você. Bahia tem um médico veterinário para cada 400 pets. Epa, se for ter um para cada um, é médico adoidado, viu? Já já essa matéria para você. Bahia volta a perder para o Flamengo e está eliminado da Copa do Brasil, infelizmente, Porque o Bahia realmente, mesmo perdendo, mas vem se apresentando muito bem. Mas que enfrentar Flamengo, enfrentar Palmeiras, então qualquer resultado é possível, mas o Bahia está muito bem. Funcionários do Banco do Brasil, da Bahia, aprova greve, e tem greve hoje, é hoje, hein? Greve hoje no Banco do Brasil, aqui no estado da Bahia. O Alan, o nosso repórter Alan, vai trazer as informações e os indicadores das queimadas no Brasil, Hermenilson. Preocupante mesmo essa situação. E ainda, o Yuri vai trazer as informações de Brasília sobre uma medida provisória do presidente Lula sobre as queimadas no nosso país. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no Jornal Bom Dia Lapão, sempre com apoio cultural da LEC Engenharia, WTM, Glaus Engenharia, Renovar Material de Construção, Agropecuária Campo Verde, Mix Panificadora, JFH Financeira, Baronesa Móveis e Ótica Nova Visio em Lapão, sempre com você. Bom dia, Hermenilson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal Bom Dia Lapão. Bom dia, Zé Fernandes. Bom dia, ouvintes e internautas da nossa rádio Atividade. Fiquem com Deus. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos em frente, Zé. Tranquilamente.
A radioatividade traz sempre neste programa, né, já que é um programa noticioso, ele vem informar o ouvinte, os internautas de um modo geral, o que se passa no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa região, no nosso município, as informações mais importantes que são comentadas, muitas delas o ouvinte ou internauta já tem acesso em outras mídias, né, através da televisão, através de outras emissoras de rádio, mas interessa para nós aqui fazer um comentário para aquele ouvinte da radioatividade. Daí a importância dessa condução desse processo. Ô, Hermelilson, você como também colunista tem colaborado com o nosso jornal, né, também o nosso site, e lá nós temos uma matéria postada sobre a nova unidade da Galvânia aqui na região de Irecê. Faça um esclarecimento melhor sobre este novo momento da Galvânia. Bem, a Galvani, todos conhecem, ela já esteve aqui por um percurso de uma década, explorando a rocha fosfática na superfície, né? Estava mais em cima, estava mais fácil de ser retirada, né? E ela não recebia um tratamento aqui específico, já que ela era de imediato a própria rocha exportada para a unidade de Luiz Eduardo Magalhães. Neste momento, nesta nova fase, em que uma nova unidade está sendo construída, né, ela deve entrar em funcionamento em 2026. Se não houver, logicamente, nenhum atraso, já em 2026 ela vai estar em funcionamento. Então, desta vez, ela agrega mais um serviço, né, gerando, pelo período de operação, 300 empregos e pelo período de implantação, 600 empregos diretos, né? Do ponto de vista da economia, do ponto de vista de trazer emprego, ocupação para o pai de família, para o jovem que está desempregado, é de uma importância muito grande. Sem contar que ela vai fazer aqui um trabalho industrial com a rocha fosfática, que ela é transformada em pequenas pedras, né, como se fosse uma brita 3/8, e a partir daí ela vai passar por um processo de calcinação. É exatamente essa. Calcinar quer dizer, botar, queimar com a temperatura muito alta, né? Então, essa é a novidade que vai ter nessa nova fase, né? Porque daí vai nascer um produto, né? Já sai daqui uma matéria-prima para a fábrica de adubos em Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, está havendo uma agregação de valor, eu diria, já a partir de agora, né? Então, há uma importância, Zé Fernandes e todos que estão me ouvindo, muito grande para o agronegócio. O Brasil exporta para muitos países alimentos, gêneros alimentícios de um modo geral, e precisa, né? O adubo é um componente importante. Veja que muito disso é importado de países, por exemplo, a Ucrânia tem uma grande participação nisso. Agora não, está em guerra, né? A Rússia é um exportador de adubo para o Brasil. Veja bem que isso vem de longe, vem de países bastante distantes do nosso continente. E isso encarece bastante, sem dúvida, né, a produção e o que nós vamos exportar para outros países. Então, nós importamos adubo e exportamos produtos agrícolas. Agora, precisamos diminuir a carga de
do custo elevado para que o adubo chegue até nós. Então, a importância da Galvani nesse momento é muito grande. E observem que aqui nós estamos, a rocha está sendo extraída, a rocha fosfática, e transformada num subproduto para ir para uma fábrica lá em Luiz Eduardo Magalhães. Né? Isso quer dizer que, por enquanto, ela vai suprir por esses anos, né, o polo produtor de Luiz Eduardo Magalhães, né, ou que está inserido lá no complexo Matopiba, né, que são os estados de Tocantins, os estados do Piauí e Bahia juntos, né, que produzem, então, uma quantidade enorme de produtos agrícolas. Né? Então, imagine vocês quando daqui a 2, 3 anos a gente tiver em plena operação com o Baixio Irecê, que é maior do que o polo de Luiz Eduardo Magalhães. Então, vai haver uma necessidade ainda maior. A mina aqui está prevista para ser explorada durante 15 anos. Né? Durante 15 anos. Bem, como eu disse, ela vai gerar empregos, já falei nos números desses empregos. Agora, logicamente que nós temos um outro aspecto que é os pontos negativos que qualquer atividade industrial causa, né? Que diz respeito ao meio ambiente, que diz respeito à poluição, principalmente para a cidade de Irecê, porque a operação está mais conduzida, né, para a cidade de Irecê, que está bem próximo da área de operação da Galvani. Então, nós temos um problema que não diz respeito apenas a essa questão da poluição, né, o pó que a cidade de Irecê e também aquele caso das explosões, né? Que deve ter. As explosões para Lapão, que teve sérios aquela problemas, né, de rachaduras, né, é um outro problema, apesar de que, logicamente, os técnicos da Galvani falam que vão usar um produto tal que tem diferentes nomes, massa expansiva, alguma coisa que o certo é que você pode não ouvir o barulho, mas que o estrago vai ser feito, vai. Né? Então, esse é um problema que, como é que diz, não é coisa para rir, é coisa para você levar isso com muita seriedade, correto? De forma, Zé Fernandes, que estas, eu diria, são os principais comentários que eu faria neste momento, e vou deixar para um outro o fato de que, em Lapão, já tem pesquisado uma área enorme de zinco, é um outro metal, que tem uma outra função para a cadeia industrial, não é? E essa exploração vai ser feita mais aqui em Lapão por uma empresa chamada Bamin, que já ganhou a concessão para essa exploração. Mas isso fica para um outro momento. Claro, são notícias boas do ponto de vista de fortalecer a economia. Agora, logicamente que as consequências advirão em diferentes áreas. Esses são os nossos comentários. Lembrando que tudo sobre essa nova fase da Galvani aqui na região de Irecê está lá no nosso site, no www.atividade Lapão FM, na coluna de Hermenilson Carvalho. Então você pode acessar o nosso site e vai encontrar essa postagem também, uma nova sobre os parques da cidade, dos parques da cidade de Lapão. Da cidade de Lapão. Públicos, que nós somos parques públicos, a cidade dos parques públicos. Infelizmente, ainda potencializados. Quer dizer, já existe a área, mas falta a urbanização para colocar à disposição do público, de um modo geral. Né? Seja o de Lapão, seja o que vier nos visitar. Sobre a Galvani, né? Eu gostaria de fazer Temos tempo? Pode, fica à vontade. Já que fica à vontade. Me estendi um pouco nisso, eu acho importante, que é para quem é dono de terras nas proximidades e quem é dono de poços, né, nas proximidades da Galvani. Quando eu falo em proximidade, eu estou falando até 6 quilômetros. Né? Então, é preciso que haja uma compreensão desse pessoal no momento de negociar suas terras. Veja que a mineração, ela chega, ganha, tem os seus lucros e vai embora. Né? E sua terra pode não ficar com a mesma
disposição de produzir, por conta da água que vai ser explorada, por conta, logicamente, da atividade que, de alguma forma, para você chegar no subsolo, você utiliza o solo, você utiliza o que está em cima, né? Então, seria interessante que tivessem bastante cuidado as pessoas que estão ao seu derredor para não fazer negócios que vão lhe impactar economicamente no futuro. Eu digo, a sua atividade produtiva num futuro próximo. Hermenilson, nós recebemos aqui do Ministério Público Eleitoral, da Promotoria da Zona Eleitoral de Lapão, né, que cobre Lapão e Ibititá, e a recomendação ministerial recomenda aos partidos políticos, coligações, candidatos e candidatas do município de Lapão e Ibititá a respeito ao sossego público, especialmente quanto ao cumprimento da legislação de trânsito, da relativa a fogos de artifício e carros de som durante o período da propaganda eleitoral. Vamos aqui ler esses tópicos aqui principais da recomendação, né, da promotoria do município de Lapão, o promotor assinado pelo doutor Antônio Ferreira Leal Filho, que é o promotor eleitoral do município de Lapão e também Ibititá, e recomenda o seguinte, não é? Estas recomendações é o seguinte: aos partidos políticos, coligações, candidatos e candidatas do município de Lapão, primeiro, de Lapão e Ibititá, conscientizar os participantes de movimentos políticos a não utilizarem motocicletas com escapamento adulterado, especialmente com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, com a finalidade de coibir a poluição sonora. Essa é uma das recomendações, Hermenilson. Bem, interessante, né? Muito interessante, e que deveria haver eu diria, uma atenção maior por parte da polícia. Não é brincadeira, você está muitas vezes conversando em sua casa. Não, provavelmente agora, com essa publicação, já a polícia vai estar atenta, né, à situação. Bem, agora é preciso que as pessoas que vão com suas motos que tenham cuidado. Na verdade, a gente precisava ter, era uma população educada, né? Exatamente, e principalmente pilotos de moto, né, que não se excedam, porque o que a gente vê aí não é brincadeira, não, né? O sujeito corre risco de vida, ele que está fazendo pirueta, né? Ele perturba os outros quando ele abre a descarga, não é brincadeira, né? Perturba mesmo, né? E o interessante é que ele está ali representando um candidato, né? Querendo chamar atenção para um candidato, e sem observar que ele está infringindo a lei e criando embaraços, né? O próprio candidato. Auditivos para a população e o candidato. Perto, e o candidato que no alguém vai ficar com raiva dele. E também a lei, né? Poderá ser. Então, essa coisa é uma coisa estúpida mesmo, né? Então, vamos ver se a nossa população se educa, e também que a polícia dê em cima de quem vem exorbitando essa ordem. Uma outra recomendação: usarem carros de som apenas durante eventos políticos, conduzido por motorista habilitado para o tipo de veículo com equipamentos sonoros que não ultrapassem 80 decibéis. Essa também é uma outra recomendação. Que não vem sendo observada. Eu estou aqui em Lapão, né? Eu tenho observado, quando eu fico pouco tempo aqui na cidade, mas eu vejo que isso não vem sendo observado. Primeiro, deveria haver a presença do candidato, né? Seria o carro de som só seria usado no evento em que o candidato estivesse presente, e não sair como antes se fazia, fazendo propaganda, como já aconteceu, né? Mas isso era permitido, hoje não, né? Mas o que a gente vê é que você está ali só com o motorista, conduzindo, né? E, como é que diz, infringindo a lei o tempo todo. Infelizmente, o Ministério Público não tem
como é que diz, o poder da execução da polícia para todos os casos, né? Mas isso deveria ser observado, sem dúvida. Olha, só lembrando, Hermenilson, que essa nova recomendação foi, né, publicada no dia 9 de setembro, portanto, está novinha. Então, que aqueles que fizeram antes não continue, né? Olha, a outra recomendação: evitarem queima de fogos de artifício em eventos eleitorais e, se fizerem, que obtenham as licenças devidas previamente. A queima de fogos já é, não é, uma lei municipal. É uma lei municipal que tem que ser obedecida. Tem que ser obedecida. O descumprimento dessa recomendação poderá levar a representações eleitorais ou outras ações pelo Ministério Público para responsabilizar os organizadores e os beneficiários das atitudes irregulares, né, acima citadas. Está mostrando aí que tanto a pessoa... É quem contratou e o contratado. Os dois são envolvidos. É bom observar isso. É bom chamar a atenção exatamente disso, né? Principalmente os candidatos, né? Os candidatos, para ser bem mais claro, candidatos e as pessoas que estão fazendo poderão ser punidos. Portanto, está aí essas recomendações, não é, Hermenilson? Nesse novo modelo, eu digo novo modelo porque está tudo diferente com relação às leis eleitorais, né? Antes ficava todo mundo à vontade, fazia o que queria e bem, não tinha problema nenhum, e agora cada vez mais a gente sente as leis eleitorais apertando o cinto, não é? E fazendo com que pessoas sejam responsabilizadas, levando a população também a ser mais educada, não é? Quer dizer, não são todos, mas alguns dos que praticam merecem a punição, não é? Que ela chegue realmente. E lembrando que até hoje, né? Hoje é o dia 13, hoje é o último dia para a primeira prestação de conta de candidatos, né, meu Deus? É outra situação, eu até falei aqui no programa de quarta-feira, né, que é outra situação que é preciso ter muito cuidado. Às vezes tem muita gente esbanjando dinheiro na campanha e tem um limite, né, Hermenilson? Tem um limite para o candidato a prefeito e tem um limite para o candidato a vereador. De repente, você está fazendo tudo o que quer. Vai lá na prestação de conta, coloca pela metade ou 30% daquilo para poder ver se consegue, né, enganar a justiça eleitoral. Aí vem as denúncias, e aí é onde está o perigo. Então, não é recomendável que ninguém faça além do que a lei, né, exige. Já não é fácil você conquistar voto, já não é fácil você obter um mandato para isso, né? E depois disso, por conta de uma prestação de conta, você perder esse mandato é terrível. Estamos apresentando o jornal Bom Dia Lapão para você com as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Olha, está chegando aqui em nossa redação, inclusive já está também logo cedo, a gente faz com que as assessorias dos candidatos enviam para a gente logo cedo, e logo cedo também já fica disponibilizado a agenda dos candidatos no nosso site, no www.atividadelapãofm.com.br. O candidato Márcio Messias, do PSD, hoje vai ter contato com lideranças e também visita o Comitê Central aqui na Praça Braulio Cardoso. Enquanto isso, o candidato Antunes de Almeida, do PDT, vai estar fazendo visita a partir das 15 horas no povoado de Patos. Portanto, está aí a agenda dos candidatos a prefeito de Lapão para esta sexta-feira. É o jornal Bom Dia Lapão para você com as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Vamos aqui agora algumas notícias que estão chegando em nossa redação. Os repórteres já estão, já vamos mandar um alô para a turma que já está ligadinho aí, já participando aqui do jornal Bom Dia Lapão, tá bom? Já vamos estar mandando um alô para você e muita gente já mandando recados aqui em nosso site. Então vamos aqui com as informações, né? Vou ver aqui, Hermenilson, o que é que nós temos aqui? Está chegando o Yuri. Primeiro vamos falar dessas queimadas em todo o Brasil. E para isso, quem traz mais informações, Hermenilson, é o repórter Alain, o nosso parceiro da agência Rádio Web.
O Brasil queimou cerca de um estado da Paraíba no mês de agosto. Foram 5.600.000 hectares de queimadas em todo o país, o que corresponde a 49% da área atingida. O levantamento é do monitor do fogo do MAP Biomas. Em relação a agosto de 2023, o aumento é de 149%. O estado de São Paulo é um dos mais afetados. 86% das queimadas neste ano ocorreram em agosto, atingindo principalmente áreas agropecuárias. Entre os biomas, o Cerrado foi o mais afetado, 43% de toda a área queimada do Brasil. Coordenadora do MAP Biomas Fogo e diretora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, detalha como o levantamento é realizado. No satélite Sentinel-2, que é um satélite com uma passagem a cada 5 dias e tem uma resolução espacial, o tamanho de pixel de 10 metros, né? De 10 por 10 metros. Então, ele tem vamos dizer, um pouco mais refinado, e com isso, porque ele tem várias passagens no mês, a gente consegue ter uma noção melhor e consegue uma oportunidade de observação da cicatriz de fogo. Na Mata Atlântica, 500.000 hectares pegaram fogo em agosto, um aumento de 683% em relação a agosto do ano passado. 72% dos 615.000 hectares queimados de janeiro a agosto deste ano eram áreas agropecuárias, principalmente de cana-de-açúcar. Cenário preocupante também no Pantanal, com um aumento de 249% em comparação com a média dos últimos 5 anos. Foram 1.220.000 hectares queimados em 2024, 52% só no mês de agosto. A região amazônica concentrou 48% de toda a área queimada no país neste ano. Um aumento de 132% das áreas afetadas por incêndios, ou seja, áreas de floresta que queimaram mais do que o ano passado. Então, a gente vê aí que normalmente queima muita área de pasto em agosto, continuou queimando em 2024, mas aumentou bastante a área de incêndios florestais. De acordo com o MAP Biomas, as queimadas na Caatinga aumentaram 22% desde o início do ano em relação ao mesmo período do ano passado. A região dos Pampas foi a menos afetada em 2024, 2.700 hectares queimados, a menor área dos últimos 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Obrigado, Alain, pelas informações aqui, Hermenilson, muito preocupante, né, esse momento no país inteiro com relação a essas queimadas. Para que você tenha uma ideia, esta semana, se não me engano, na quarta-feira ou quinta-feira, né, quinta foi ontem, quarta-feira, terça ou quarta-feira, houve estados aí que estão mais afetados pelas queimadas, que choveu água preta, escura, em decorrência dessa situação. É preocupante, né, Hermenilson? Sem dúvida, não é? Nós estamos passando uma fase difícil no mundo inteiro, né? A gente está vendo aí que o verão europeu e nos países de clima temperado, né, aumentou em torno de 5%, não é brincadeira, né? Então, isso é bastante significativo. Aqui no Brasil nós estamos vendo, né? Nós estamos ainda no momento em que o clima, como é que diz, esquenta muito mais, né? Então, a temperatura, ela termina, né? O sol escaldante termina criando sérios embaraços. A pessoa, muitas vezes, que fuma, joga uma baga de cigarro para lá, tá no meio das razões dessas queimadas. Além de que você tem situações em que embalagem de alumínio, né, e vidros também provocam incêndio. Você sabia disso? Né? Então, a depender da situação, o sol incide sobre a embalagem e, como é que diz, com alguma coisa seca por perto, termina o fogo iniciando, né? Além daquelas queimadas que são premeditadas, são criminosas, né? Também está
no bojo das motivações. Isso não é fácil, né? Então, vamos pedir a Deus, no nosso caso aqui, que volte a chover plenamente nas áreas afetadas, né? Você vê a Amazônia, que sempre foi com a presença de rios caudatórios, né? com muita água, e a gente está vendo uma dificuldade muito séria, né? Exatamente porque tem muito tempo sem chover. Então, vamos pedir a Deus para que essa situação, como é que diz, seja resolvida o mais rápido possível. Olha, e o presidente, né, preocupado com essa situação, está mandando uma medida provisória para o Congresso. Alô, Yuri, direto de Brasília, traz as informações. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quarta-feira que deve enviar em breve uma medida provisória que cria o Estatuto Jurídico da Emergência Climática. Essa medida já vinha sendo solicitada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desde o ano passado. A intenção é que a decretação de emergência climática antecipada em municípios historicamente afetados por eventos climáticos severos seja um fator que ajude o governo a atuar na prevenção com uma cobertura jurídica legal. Temos certeza que os eventos serão cada vez mais frequentes e intensos e, portanto, eu vou encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória criando o Estatuto Jurídico da Emergência Climática. O nosso objetivo, Samira, é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir de um plano nacional de enfrentamento aos riscos climáticos extremos. O presidente deu a declaração durante uma entrevista à Rádio Norte FM. Nesta semana, Lula visitou o Amazonas acompanhado por uma comitiva de ministros, sobrevoou áreas afetadas pela seca, visitou comunidades indígenas e anunciou a retomada das obras de recuperação da BR-319. Segundo o presidente, o governo federal vai levar definitivamente a sério a questão climática no país. Vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articule a implementação das ações. Ou seja, no fundo, nós queremos levar a sério, definitivamente a sério, a questão climática. Não é mais uma questão secundária, não é mais uma questão apenas de cientista. É uma questão de responsabilidade de todos nós. De acordo com Emerilson, é interessante essa preocupação de todos nós. Exatamente. Ontem eu estava acompanhando uma matéria, rapaz, e me chamou a atenção. Os rios, praticamente nessas regiões, secando. Caso do Rio Negro, né, rapaz? O Rio Negro tem locais que já não existe mais. Rios do mundo, tudo isso volume d'água pode contribuir cada vez mais para a gente perder os nossos rios? As nossas águas, afinal de contas? Bem, de qualquer sorte, secas... Vem a questão do meio ambiente, né? Já tinha, né? Agora, o aquecimento global, ele é hoje uma realidade, está presente no mundo inteiro. Antes, na verdade, era uma preocupação de cientistas. Agora não, já que chegou, o fogo está chegando para todo mundo, né? Então isso é sério, né? Então essa medida aí, com a nova legislação que diz respeito à emergência climática, é algo bastante positivo, né? Está se preocupando com o fogo, né? Logicamente também com as enchentes. Nós aqui, como no Nordeste, no semiárido, não temos enchente, mas temos um fenômeno sério de clima que é a seca, né? E quem sabe essa emergência climática vai colocar um novo olhar sobre a nossa área do semiárido, a área de caatinga principalmente, né? Que a gente possa cuidar melhor das nossas caatingas, apesar de já terem sido dizimadas em mais de 95%, infelizmente, né? Mas precisamos ter esse cuidado, precisamos voltar a atenção aos nossos rios. Nós temos tão poucos rios aqui na nossa região, só temos dois, né? Que é o Rio Verde e o Jacaré, além dos seus afluentes, os inúmeros córregos que nós temos, mas de rio mesmo nós só temos esses dois. Um está completamente seco, né? Com dificuldades enormes de recuperação, de revitalização, que é o Rio Jacaré, a nossa vereda,
né? E um que está agonizante, que é o Rio Verde, apesar de ter uma boa extensão sua, com água permanente o ano inteiro, né? No caso do Rio Verde. E já existem algumas medidas que providenciam a sua revitalização. No caso do Rio Verde. No Rio Jacaré, isso não vem acontecendo e é preciso que as autoridades voltem a atenção para isso. Vamos lá, a você que está aí acompanhando o nosso programa e mandando o seu recado aí, a Valdira Ramos Bittencourt. Alô, Valdira, o nosso bom dia para você. Ela diz aqui, o Hermenilson, parabéns, Hermenilson, que Deus abençoe e que venha muitos recursos para Lapão, um desenvolvimento muito bom em geral, empregos e sem contar com as melhorias no comércio em geral, né? Ela quer se referir exatamente a essa questão da Galvani, né? A onde presença você fez... não só da Galvani e a da futura, como é que diz, chegada aqui da fábrica que vai explorar o zinco que existe em Lapão. Exatamente. Aqui vai explorar o zinco. Exatamente. Damião Lima, o nosso bom dia para você, meu amigo. Está lá em Barreiras. Meu bom dia para todos os lapoenses. Que Deus abençoe a todos. Tô sempre ligado na Radioatividade FM, em Lapão, na Bahia. Hermenilson Ferreira de Carvalho. Há 35 anos atrás, quando eu morava em Lapão, o meu voto sempre foi nele. Que Deus abençoe sempre. Valeu, Damião. Ok, Damião. Um grande abraço, meu irmão. É um prazer saber, ter notícia sua. Tudo de bom. Bom, vamos aqui a mais notícias para você na manhã desta sexta-feira. Mais uma vez lembrando que este programa será, não é, reprisado logo mais às 18 horas, no finalzinho da tarde, início de noite, aqui na Atividade FM, na frequência do seu rádio, e também será disponibilizado nas nossas redes sociais, no nosso site, para você ouvir assim que você puder. Hermenilson, Bahia tem um médico veterinário para cada 400 pets, mas profissionais também atendem outros bichos. Vamos ver o que é que diz essa matéria aqui, porque os pets, né? O cachorro, vamos aqui, bem popular. Os cachorros não é brincadeira, não. Se todo lugar for igual o Lapão, é cachorro que haja, né? Como é que diz haja veterinários aí, né? Para cuidar. Olha, a matéria diz o seguinte: uma pesquisa nacional de saúde em 2019, que traz o número de domicílios com cachorro ou gato, mostrou que a Bahia tem, em números absolutos, naquela pesquisa, então 2019 tem o quê? 2 anos, né? 2.973 domicílios no total, que possui um cachorro ou gato, fazendo o cálculo com o número de médicos veterinários com a medicina veterinária no estado da Bahia, cerca de 7.300. Seria cerca de 405 pets para cada profissional. Lembrando que existem domicílios com mais de um animal. É muito cachorro, né? E gatos. Meu irmão, o grande problema é que aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente está precisando de ter, como é que diz, a carrocinha de cachorro da prefeitura para recolher cachorro. Porque o que você tem de cachorro vadio nessa cidade não é brincadeira. Então, eu fui secretário de Serviços Públicos em Salvador, na prefeitura, né, lá atrás, quando eu morei em Salvador e ainda era estudante, me colocaram nessa função. E uma das funções era o cuidado com os animais. Então, existia o carro que recolhia o cachorro vadio e levava para... o vadio que eu falo é sem identificação do seu dono. Que, né? Correto? Está na rua mesmo, né? Então, ele era levado para um local onde ele recebia um tratamento veterinário, né? Ele tinha esse cuidado da medicina veterinária e também no tocante à sua alimentação, né? Então, havia um cuidado e esperava que o dono aparecesse, né? Ou então aquele que já estava com sérios problemas de saúde teria que ser sacrificado. Então, é preciso haver esse controle. Nossa cidade hoje está precisando disso, né? A prefeitura deve ter uma atenção, a secretaria que tem essa função de serviços públicos, né? Ela deve voltar a atenção
para isso, porque os problemas são sérios, né? A gente muitas vezes vê acidentes de moto, de bicicleta, e Correto. muitas vezes a pessoa que vai fazer sua caminhada e encontra como é que diz? Uma cachorrada lá que vai lhe criar problemas, né? Então, isso tem que haver essa atenção também do poder público nesse particular, né? Até que Além também... do que, apesar de que a matéria está falando no número de médicos veterinários para cada... Mas né? eles também se para refere à cada quantidade, né? 400 cachorros. Haja cachorro nesse Haja período, cachorro. correto? Então, mas de qualquer sorte, envolve o poder público nesse sentido, além do cuidado que o seu dono deve ter. O seu dono deve ter, né? Correto? Mas que anda de bicicleta, então... nesse caso que a gente está vendo aí, parece que está generalizado. Há poucos dias eu estava em Irecê também, não é diferente. É claro. Você acha que isso aí é abandono mesmo por parte dos donos, abandono. Abandono, né? Isso Com traz certeza. consequências graves, além dessa possibilidade de moto, por exemplo. Né? Agora estão até mais acostumados, mas teve época que cachorro não poderia ouvir o barulho de uma moto. Há poucos dias eu vi um caso desse aí, Hermenilson. Uma senhora ia passando em uma moto e o cachorro partiu para cima, ela chegou a cair. Sorte que ia devagar, não teve nenhum problema. Além das doenças também que podem trazer para as pessoas, transmitir às pessoas, sério, né? Tem esse muito caso sério, também claro, das doenças. Claro, ele é um veículo transmissor de doença terrivelmente. Vamos à nossa última matéria e falar de futebol agora, Hermenilson. Você disse que foi um bom jogador, eu vou saber agora se você ainda está... Rapaz, já lhe disse que eu joguei o primeiro tempo no Bahia de Valdivino, já tem muitos anos. Tem muitos anos. E de lá para cá... E a matéria é do Bahia, só viu, sou torcedor do Botafogo. Correto. E do Brasil quando joga. Nem do Brasil não é mais. Entusiasmado não. Está perdendo direto. É um problema sério. É um problema sério. Não Tá tem mais. Torcer a gente torce. Agora não tem mais aquele entusiasmo, né, meninas? Essa semana mesmo perdeu pro Paraguai, rapaz. Ave Maria. Olha, mas vamos falar aqui do Bahia. O Bahia tá perdendo, mas tá bem. Aquela história de quando eu torço pro Palmeiras, quando o cara diz, moço, o Palmeiras joga bem e não ganha. Fala, eu preferia jogar mal e ganhar, que o que vale é os 3 pontos. Mas o Bahia voltou a perder pro Flamengo ontem, né? E está eliminado da Copa do Brasil. Mas o Bahia realmente está fazendo uma fase excelente, é um dos melhores, está entre os melhores times no Brasil na atualidade. Então, qualquer resultado, jogar contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né, Botafogo, Vasco da Gama também, que está crescendo e muito. Então, o Bahia hoje está equilibrado aos melhores do futebol brasileiro. Então, perder é consequência normal. Está perdendo para outro grande, né, Menilson? Perdendo para outro grande. Então, nesta quinta-feira, ontem, no Maracanã, o Bahia perdeu para o Flamengo por 1-0 no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória flamenguista foi marcada por Arrascaeta aos 8 minutos do segundo tempo. No último dia 28 de agosto, pela partida de ida na Casa das Apostas Arena Fonte Nova, o Esquadrão também foi derrotado por 1-0. Veja bem aí, a Copa do Brasil é melindrosa. Veja bem aí o quanto vale você aproveitar o jogo de casa, né? Porque geralmente jogar contra time grande é o que eu falei, em qualquer lugar é complicado. Mas geralmente você está ao lado de sua partida, como é o caso aqui da Fonte Nova, né, onde quando o Bahia joga é lotado e só torcedores do próprio time, facilita, dá mais incentivo, dá mais entusiasmo. Mas o Bahia perdeu aí, o que aconteceu? Poderia estar já nessa outra fase da Copa do Brasil, né? Fase inédita para o Bahia, se ele tivesse passado ontem. Além da questão financeira, do tanto de dinheiro que entra nos cofres do clubes. Mas não deu, mas o Bahia está muito bem, está de parabéns. Vamos torcer que o Vitória volte a ser um time, né, que dê orgulho à sua torcida no estado da Bahia, que o Vitória está lá da zona de rebaixamento, capengando no Campeonato Brasileiro, está voltando agora o Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana já tem jogos pelo Campeonato Brasileiro, e é hora, viu, Vitória? É hora de você deixar os seus torcedores orgulhosos, porque seu lugar
é lá, né, ao lado dos grandes. Chegou esse ano da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Será que vai voltar esse ano novamente? Né? Tá igual o Beija-Flor, vai lá, belisca e volta? Não, Vitória, você merece estar sempre entre os grandes. Faça como o Bahia. O Bahia realmente está dando orgulho à sua massa torcedora. São as informações aqui do Jornal Bom Dia Lapão, aqui na Atividade FM. Vamos embora, Hermenilson? Estou à sua disposição. Pronto. Se tiver mais matéria aí, eu estou aqui para comentar. Né? Vamos deixar agora para segunda-feira. Segunda tem mais. Vamos em frente. Agora são 9 horas mais 52 minutos. Olha, mais uma vez eu quero lembrar você que logo mais ao finalzinho da tarde, às 18 horas, vamos estar reprisando este programa para você. Vamos deixar também disponibilizado nas nossas redes sociais, no site da Atividade FM, né? Porque muita gente nesse horário está no trabalho, uma coisa ou outra, na correria da vida, aí à noite vai lá, tem como ouvir e acompanhar todo o nosso programa. Valeu? Com certeza. Né? Deixar aqui meu abraço a todos os ouvintes, aos internautas, que todos fiquem com Deus, na paz de Deus. Tudo de bom, um bom fim de semana também para todos. Valeu, gente. Então, tenha todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Fiquem com Deus. E, claro, continue ligadinho aqui na Atividade FM. É 24 horas no ar, todo dia, o dia todo com você. É pequenininha, mas está fazendo coisa de gente grande. A você aqui no nosso Lapão, nas fazendas aqui nas proximidades, entre 10 e 20 quilômetros, você ouve na frequência do Cerrádio. E no mundo inteiro, você ouve a nossa programação às 24 horas no site www.atividadelapãofm.com.br. Valeu, gente. Aquele abraço.